Você já percebeu como, na busca pela nossa cura emocional, nós acabamos procurando respostas em todos os lugares, menos dentro de nós mesmos? A gente corre para terapeutas, devora livros, se inscreve em cursos, medita, compra cristais, faz promessas, segue gurus, testa técnicas milagrosas e se convence de que, se encontrar a palavra certa, o método certo, a pessoa certa, finalmente algo vai se alinhar aqui dentro. Acreditamos que um dia, num estalo, tudo vai se acalmar, tudo vai se resolver. Mas o que acontece na prática? Passamos por todas essas experiências e, no fundo, carregamos uma sensação incômoda. Ainda está faltando alguma coisa. É como se estivéssemos dando voltas em torno da nossa dor, como se estivéssemos cercando-a, mas sem nunca realmente tocá-la. A cura muitas vezes vira uma nova performance, mais uma tentativa de controle, mais um esforço sutil para negar aquilo que no fundo ainda dói. Porque vamos ser sinceros, encarar a dor de frente exige muito mais do conhecimento, exige rendição, e isso quase ninguém tem coragem de dizer. O processo de cura emocional verdadeiro não é bonito, não é linear, não é confortável, não tem trilha sonora calma, nem iluminação suave para deixar tudo mais fácil. Às vezes, ele é brutal. A cura real não se parece com as imagens romantizadas que vendem nas redes sociais. Ela se parece com o chão frio onde você senta para chorar sozinho. Se parece com noites insones em que você não consegue desligar a mente. Com crises que você nem sabe nomear. Com silêncios que doem como um grito preso na garganta. Ela se parece com a sensação de que você está se perdendo, quando, na verdade, o que está desmoronando é apenas a ilusão de controle. E aqui está o primeiro passo oculto da cura. Aceitar que ela não é sobre eliminar a dor, é sobre finalmente escutá-la. Não se trata de resolver o que você sente, mas de permitir que aquilo exista. Porque existe uma parte de você que talvez você esconda até de si mesmo. Uma parte que aprendeu a sobreviver calada, adaptada, funcional. Uma parte que diz, está tudo bem, enquanto por dentro tudo está ruindo. Uma parte que finge força porque foi ensinada que fraqueza era proibida. Você engole o choro, a raiva, o cansaço, porque aprendeu que sentir era perigoso, que expressar era demais, que mostrar vulnerabilidade era falhar. Essa parte não adoeceu agora. Ela está gritando há anos, talvez décadas, e o nome desse grito muitas vezes muda de máscara. Ansiedade, insônia, apatia, desânimo. Mas na essência é outra coisa. É a sua alma tentando te chamar de volta, porque em algum momento você se perdeu de si. Carl Jung dizia, aquilo que você resiste, persiste. Mas aquilo que você acolhe, se transforma. E o que significa acolher? Significa parar de fugir, parar de se distrair, parar de inventar desculpas. Significa sentar-se com a dor e perguntar, o que você quer me mostrar? Significa criar espaço para a tristeza, para o medo, para a raiva, colocar sem se apressar sem tentar racionalizar ou curar logo, porque às vezes o que a dor mais precisa não é de solução, é de escuta. A alma adoece não porque sente, mas porque não é ouvida. E é aqui que a cura começa, no instante em que a escuta verdadeira acontece. Mas escutar dói. Escutar nos obriga a rever escolhas, relações, histórias que construímos para nos proteger. Escutar pode significar admitir que a vida que levamos não é, de fato, a vida que desejamos. Que os papéis que interpretamos todos os dias nos afastam da nossa verdade, que as máscaras que usamos já não nos servem. E é sobre isso que vamos falar nos próximos minutos. Por isso, se esse tema já mexeu com você até aqui, se inscreva no canal Mentalidade Inabalável, porque aqui nós vamos fundo, muito além das frases prontas.
E aproveita e comenta aqui embaixo. Eu decido me ouvir. Escreve isso, deixa registrado. É o seu compromisso público com a sua própria alma. Respirar e escutar. Parece pouco, mas é o início de uma verdadeira revolução silenciosa. É o instante em que você começa a perceber que talvez a sua cura não seja para continuar sendo quem você sempre foi, mas para, finalmente, permitir-se ser quem você sempre foi antes de tudo. Antes das máscaras, antes das expectativas, antes das dores que moldaram a sua forma de viver. Nesse ponto, algo muda. Você entende que a cura não é um evento mágico, não é um dia específico que vai marcar a sua libertação. A cura é um processo. É uma convivência contínua com a sua própria verdade. É um ir e vir, um ciclo. Uma dança entre o que emerge e o que se dissolve. Haverá dias em que você vai se sentir inteiro, conectado, vivo, e haverá outros em que vai parecer que tudo regrediu. Vai haver recaídas, medos antigos vão bater à porta, dúvidas esquecidas vão reaparecer. E tudo bem, porque curar não significa nunca mais sentir dor, significa aprender a não se abandonar quando a dor vier. Significa saber permanecer. A cura real, invulnerável, ela te torna inteiro. E ser inteiro não é estar livre de feridas, é aceitar que existem partes suas que ainda sangram, que ainda tremem, que ainda duvidam. É parar de exigir perfeição emocional e começar a oferecer presença. Quando você se oferece presença, algo começa a mudar. Não de forma mágica, mas de forma real. Porque aquela parte sua que adoeceu pelo abandono, pela primeira vez, começa a ser olhada, escutada, tocada. E esse toque, mesmo sutil, é profundamente curativo. Ele diz, eu estou aqui, eu não vou fugir de mim. Talvez o que você precise hoje não seja mais uma resposta pronta, não seja mais uma fórmula, não seja mais um método milagroso. Talvez o que você precise seja de silêncio, de escuta, de verdade, porque só você sabe o que realmente sente, só você conhece a sua história, só você pode acolher o que viveu com a compaixão que ninguém mais é capaz de oferecer. E é por isso que a cura está em você, porque é em você que mora a dor, é em você que vive a verdade, e é em você que existe, ainda que adormecida, a força de se reencontrar. A primeira mentira que nos contaram sobre a cura emocional é que ela está do lado de fora, que existe alguém mais sábio, mais experiente, mais iluminado, que vai nos entregar o mapa perfeito para a saída, que existe uma técnica revolucionária, um protocolo infalível, uma prática capaz de dissolver instantaneamente a dor acumulada. E nós acreditamos. Acreditamos porque estamos cansados. Acreditamos porque queremos alívio. Acreditamos porque a ideia de que algo ou alguém pode nos puxar para fora do abismo é reconfortante. Então, começamos a correr em círculos, de terapia em terapia, de livro em livro, de curso em curso. E sim, tudo isso pode ajudar. Pode dar perspectiva, pode oferecer compreensão, pode entregar ferramentas valiosas, mas mais cedo ou mais tarde surge uma frustração silenciosa, porque por mais que avancemos, algo permanece, um vazio, uma dor difusa, a sensação de que ainda estamos incompletos. E então a pergunta aparece, será que eu ainda não encontrei o método certo? Mas a pergunta real deveria ser, será que eu estou realmente me encontrando nesse processo, ou apenas tentando me consertar para caber melhor no mundo? Porque a cura não é sobre aperfeiçoamento, não é sobre se transformar numa versão idealizada de si mesmo para impressionar ou agradar os outros. A cura não está a serviço da performance nem da aceitação alheia. Ela é, na verdade, um processo de desaprendizado, de desfazer o que te afastou de quem você é, de se despir das camadas que não te pertencem,
de abandonar as versões de si criadas apenas para sobreviver. E é nesse desaprendizado que mora a liberdade. Nos próximos minutos, vamos falar sobre como soltar essas amarras internas e relembrar quem você é quando está inteiro. Se você está acompanhando essa jornada até aqui, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável, porque aqui nós não vendemos atalhos, nós construímos pontes para dentro de você. E comenta aqui embaixo: eu não vou me abandonar. Escreve e lê de novo, até sentir que essa frase está no seu corpo. A cura emocional é como a construção inversa de uma casa. Não começamos erguendo paredes, mas derrubando-as. Ela começa no instante em que paramos de tentar ser aquilo que os outros esperam e passamos a olhar com verdadeira compaixão para quem realmente somos. E aqui está uma das verdades mais desconfortáveis. Curar dói. Dói porque curar é se despir. É deixar cair os escudos, as defesas, os personagens que usamos para sobreviver. É permitir que as camadas que criamos para nos proteger desmoronem. Mas isso, claro, não vende bem. O mercado do autoconhecimento prefere oferecer luz, paz, plenitude, de preferência com um pacote de 5 passos que promete acabar com todo o sofrimento. Prometem que, se você seguir a técnica certa, a dor vai sumir. E assim, criam uma verdadeira indústria de promessas rápidas para dores profundas demais para terem atalhos. O que acontece é um ciclo cruel. A pessoa busca ajuda, encontra um alívio temporário, volta a sofrer, se culpa por não estar evoluída o suficiente, procura mais uma técnica milagrosa, repete o padrão. É como uma espiritualidade de desempenho, em que você precisa provar para si mesmo e para os outros que está sempre melhorando, mesmo que por dentro ainda esteja sangrando. Essa busca incessante pela cura perfeita esconde no fundo um medo profundo. O medo de olhar para a dor de verdade, porque olhar para a dor exige silêncio, exige presença, exige coragem para sentir aquilo que foi reprimido durante anos. E não há técnica que substitua isso. Não há fórmula capaz de fazer por você o trabalho de sentar-se com a sua própria sombra e ouvir o que ela tem a dizer. Esse é o ponto cego da maioria dos processos de cura modernos. Eles querem iluminar a sombra, sem permitir que a sombra fale. Mas a sombra fala. Ela fala nas recaídas, fala na raiva que você não entende, fala na tristeza que parece não ter motivo, fala na vergonha que surge do nada, fala no cansaço que não passa, fala nos relacionamentos que se repetem como um disco arranhado, fala no seu corpo, na sua pele, na sua respiração. E cada vez que você corre para mais uma técnica sem ouvir essa voz, você reforça o abandono de si. Você diz para si mesmo, mais uma vez, que não é suficiente como é, que precisa se resolver rápido, que não pode sentir o que sente. A verdadeira cura começa exatamente no momento em que você desiste de curar para agradar. Quando entende que o objetivo não é chegar a um ponto onde o sofrimento deixa de existir, mas encontrar uma maneira mais honesta e gentil de viver com as dores que fazem parte de você. Porque a dor emocional não se transforma quando é combatida, ela se transforma quando é acolhida. O passo verdadeiro é parar de tentar se livrar dela e começar a perguntar: o que você está tentando me mostrar? E isso ninguém te conta. A cura emocional é sim um caminho solitário. Não porque você precise estar sozinho, mas porque ninguém pode mergulhar nesse oceano por você. Você pode ter apoio, escuta, orientação, mas o mergulho real acontece dentro. Acontece no silêncio. Acontece na madrugada, quando o mundo dorme e você se vê diante de si mesmo, sem distrações, sem máscaras, sem personagem. É aí que algo começa a mudar. Não pela força,
mas pela rendição. Não pelo controle, mas pela entrega. A verdadeira cura emocional é menos sobre fazer e mais sobre ser. Ser presente, ser honesto, ser vulnerável, ser inteiro, mesmo em pedaços. E esse ser não se aprende num curso online ou num livro de frases bonitas. Ele se descobre aos poucos, nos espaços entre as tentativas, nos momentos em que você se permite falhar, sentir, cair, porque são justamente esses momentos que revelam a verdade sobre você. No próximo passo desta jornada, vamos explorar como lidar com esse processo sem se perder nele e como encontrar força nas próprias quedas. Se até aqui essa reflexão tocou algo dentro de você, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável e comenta: eu escolho me acolher. Escreve essa frase para que ela seja o seu lembrete diário. Você não precisa lutar contra você mesmo para se curar. Existe um momento na jornada em que você deixa de tentar se encaixar e começa a finalmente se encontrar. E é aí que o paradoxo acontece. Quando você para de buscar a cura como um objetivo externo, ela começa a nascer por dentro, não de forma barulhenta ou repentina, mas em silêncio, em ondas, em movimentos quase invisíveis. É como se a dor, depois de finalmente ser reconhecida, começasse a se dissolver. Não porque foi eliminada, mas porque foi vista, porque foi amada, porque foi, enfim, escutada. Você não precisa de mais uma técnica para se consertar. O que você precisa é de permissão para sentir, de coragem para parar, de presença para escutar o que realmente está pulsando aí dentro. Quando você se vira para dentro com amor, com verdade e com humildade, algo muda. A parte sua que por tanto tempo esperou ser salva, percebe que não está mais sozinha. E isso, por si só, já é cura. A cura não acontece quando você encontra o método perfeito. Ela acontece quando você para de se abandonar. Quando percebe que não precisa mais correr. Quando entende que o que dói em você não é defeito. É memória, é história, é humanidade. Tudo o que sua alma quer no fundo é ser tratada com verdade, paciência e amor. Mas a dor chega sem pedir licença. Ela se instala sem explicações, envolve os sentidos como uma névoa densa que parece não querer passar. A primeira reação é querer que ela vá embora. A segunda é se perguntar o que há de errado. E a terceira, quase sempre, é correr. Correr para qualquer lugar onde ela não esteja. O que quase ninguém nos ensina é que, na dor, existe uma porta. E essa porta não leva para longe dela, leva para dentro. Porque a dor não aparece para destruir, ela aparece para revelar. É um convite desconfortável, mas necessário, para olhar para o que foi ignorado por tempo demais. Nos ensinaram a temer a dor, como se ela fosse inimiga, como se sentir fosse sinal de fraqueza, de descontrole, de falha. Nos ensinaram a superá-la, vencê-la, neutralizá-la. Mas a dor não veio para ser vencida, veio para ser escutada. Cada dor emocional é uma mensagem, um grito da alma dizendo: algo em você está desalinhado, esquecido, negado. Enquanto não houver escuta, ela continua. Ela insiste, não para nos punir, mas para nos acordar, para nos lembrar daquilo que deixamos para trás em nome da adaptação, da aceitação e da sobrevivência. É difícil acreditar nisso quando estamos em colapso, quando a ansiedade aperta o peito, quando a tristeza paralisa, quando o corpo já não responde como antes. Mas é justamente nesses momentos que o portal começa a se abrir. Não porque estamos prontos, mas porque estamos vulneráveis. E a vulnerabilidade, ao contrário do que nos ensinaram, não é fraqueza. Ela é acesso, ela é abertura. É o ponto onde as defesas caem e, finalmente, a alma pode ser ouvida.
Só que essa escuta dói, porque nos obriga a olhar para tudo aquilo que tentamos esquecer, porque exige coragem para permanecer no lugar de onde tudo em nós quer fugir. A dor é como um espelho invertido, não mostra quem gostaríamos de ser, mas quem nos tornamos na tentativa de agradar, sobreviver, caber. Ela nos obriga a encarar as máscaras. E é exatamente sobre como lidar com essa revelação que vamos falar no próximo bloco. Se esse conteúdo está abrindo portas na sua mente e no seu coração, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável e escreve aqui nos comentários: eu escolho atravessar a porta. Esse pode ser o primeiro passo da sua transformação real. Os pactos silenciosos que fizemos ao longo da vida, as concessões que aceitamos em troca de amor, paz ou pertencimento, são feridas sutis que carregamos sem perceber. No começo, essa constatação pode gerar revolta, porque ninguém quer admitir que em algum momento se traiu a si mesmo, que se abandonou, que foi cúmplice da própria dor. Mas é exatamente nesse ponto, nesse reconhecimento doloroso, que a cura começa a se transformar. Quando deixamos de nos enxergar como vítimas impotentes e assumimos o papel de protagonistas da nossa história emocional, algo muda profundamente. É aí que você para de pedir que a dor simplesmente vá embora e começa a se perguntar: o que ela quer me mostrar? Em vez de fugir, você se senta com ela, escuta suas mensagens, permite que ela exista, e ao fazer isso, percebe que a dor começa a se transformar. Não porque ela tenha desaparecido, mas porque foi acolhida. A dor que antes parecia um muro intransponível começa a dissolver-se, abrindo pequenas frestas, criando espaços de leveza onde antes havia apenas peso e sufocamento. Pode ser uma respiração mais profunda, um pensamento mais calmo, uma sensação tímida de alívio. Nada completo ainda, mas o suficiente sinalizar que algo está em movimento. Esse movimento, mesmo que discreto, é sagrado. Ele indica que você não está passando por cima da dor, mas por dentro dela, que você a atravessou com consciência, com presença e, acima de tudo, com verdade. O que você sente não é um defeito, mas um chamado. A dor que você carrega não é um obstáculo para sua evolução, mas o próprio caminho dela. É na dor que você reencontra as partes esquecidas de si, reconhece sua humanidade e se reconecta com o que é essencial. E é esse reencontro que dá sentido ao processo de cura, porque, no fundo, curar é voltar para si mesmo. Mas há um detalhe fundamental. Essa travessia não é rápida nem linear. Ela não segue uma linha reta, mas uma rota cheia de altos e baixos, avanços e recuos. Haverá dias em que tudo parecerá claro e fácil, e outros em que a dor retornará com toda a sua força. Isso não significa que você regrediu, significa que está descendo mais fundo, acessando camadas antigas e verdadeiras da sua história. E isso exige tempo, exige paciência, exige amor. A impaciência diante da dor vem da crença de que ela é inútil, uma ameaça a ser eliminada. Mas e se a dor for, na verdade, uma mestra? E se ela souber exatamente onde te levar? E se, em vez de tentar controlá-la, você decidir segui-la, não cegamente, mas com respeito, escuta e humildade? Quem escuta a dor com amor aprende com ela. Quem aprende com ela cresce. Quem cresce, integra. Quem integra, cura. Esse processo é íntimo e único. Não pode ser comparado com o de ninguém, porque cada um carrega sua própria história, suas feridas e seus aprendizados. Cada dor tem seu tempo, seu ritmo e sua linguagem. O que funciona para um pode não funcionar para você, e tudo bem. A dor é pessoal. A travessia é singular, a cura é sagrada. Por isso, não se apresse, não se cobre por ainda sentir dor, não se compare com quem parece já ter superado. Olhe para dentro, escute o que sua dor está tentando te dizer.
Honre o que ela carrega, porque ela está aí justamente porque você é importante demais para continuar vivendo longe de si mesmo. Um dos maiores sinais de que a cura está acontecendo é quando você finalmente consegue ficar com você mesmo. Quando não há mais fuga, nem distrações, nem a necessidade constante de buscar algo fora para preencher um vazio. Porque quem encontra a própria verdade, encontra também sua bússola interna. E com essa bússola pode até se perder, errar o caminho, dar voltas, mas nunca se abandona. Pode cair, sim, mas sabe se levantar sem se julgar com severidade. Pode sentir dor, mas não se recusa mais a escutá-la, a acolhê-la como parte essencial do seu ser. Esse é o verdadeiro poder do autoconhecimento. Ele não te torna invulnerável, ele te torna inteiro. E ser inteiro é mais forte do que parecer bem para os outros. É mais valioso do que estar sempre certo. É mais verdadeiro do que qualquer performance de felicidade fabricada. O reencontro com a sua verdade interna desmonta todas as mentiras que você acreditou sobre si mesmo. Aquelas vozes que diziam que você era fraco, que era demais, que era insuficiente, que precisava se moldar, se esconder, se diminuir. Elas começam a se calar, uma a uma, enquanto sua própria voz cresce e se fortalece. E essa voz não é uma explosão. Ela é firme, mansa e clara. Não grita, mas também não se apaga. Ela simplesmente diz: eu estou aqui, eu sou você. E quando essa voz se torna sua companhia constante, você começa a olhar para a vida com um olhar diferente. Um olhar que não busca mais aprovação constante, que não se compara com tanto desespero, que não se sabota com tanta frequência, porque agora existe uma âncora interna, um lugar seguro dentro de você que não depende de ninguém mais. Um lugar onde você pode repousar, mesmo nos dias mais difíceis. Um lugar onde você não precisa mais fingir. E essa é uma das maiores curas que se pode viver. O alívio de não precisar mais fugir de si mesmo. A liberdade de não se esconder. A força de poder sentir tudo sem se perder no processo. Porque agora você tem a si mesmo, e isso muda tudo. Quando a verdade interna desperta, ela não volta a dormir. Ela te acompanha, te guia, te sustenta. Mesmo quando tudo parece ruir por dentro, você permanece firme. Existe um mito silencioso, mas persistente, que diz que a cura é um destino, um ponto final. Que um dia tudo vai se alinhar. A dor vai sumir e a paz vai se instalar para sempre. Mas a verdade dura e libertadora é outra. A cura não é um lugar. A cura é um caminho. E não é um caminho reto, curto ou previsível. É um trajeto cheio de voltas, pausas, recomeços e mergulhos profundos. A cura não se atinge. A cura se vive. Esse engano de pensar que a cura é um evento gera ansiedade, culpa e frustração. Porque quando as dores voltam, e elas vão voltar, a pessoa sente que falhou, que regrediu, que não fez direito. E isso cria um ciclo de autocrítica que só aprofunda a ferida. Mas as recaídas não são fracassos. Elas são revisitas. São novas camadas emergindo. São convites para você praticar uma escuta diferente, uma presença mais gentil. A dor não volta igual. Ela volta com nuances novas, pedindo um novo tipo de atenção, uma forma mais sábia de acolhimento. E se você conseguir enxergar isso, saiba, você já está diferente, já está mais inteiro. A expectativa de uma cura definitiva, sem altos e baixos, nos faz perder a beleza dos pequenos avanços. A beleza de, aos poucos, aprendermos a respirar no meio do caos. A beleza de reconhecermos as próprias sombras, sem fugir delas. Se esse conteúdo está ajudando você a olhar para dentro com mais amor e coragem, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável para continuar essa jornada profunda e verdadeira. Comente aqui embaixo: eu escolho viver a cura.
e compartilhe esse compromisso consigo mesmo. No próximo bloco, vamos entender como fortalecer essa âncora interna para que, mesmo nas tempestades da vida, você possa se manter firme, inteiro e em paz. Sabe aqueles sinais sutis, quase invisíveis, que revelam que a cura está acontecendo de verdade? São os limites que você passa a estabelecer sem culpa, as escolhas conscientes sobre quem você deixa entrar na sua vida, aquela noite em que você finalmente dorme com paz, mesmo que o mundo lá fora ainda pareça desajustado. Esses são os verdadeiros sinais da cura, discretos, silenciosos, profundos. Mas eles só aparecem quando aceitamos uma verdade que é difícil de engolir. Curar não é apagar a dor. Curar é aprender a andar com ela, sem se perder de si mesmo. Nesse caminho, algo essencial nasce: a compaixão por si mesmo. Quando você entende que a cura é uma jornada, começa a ser gentil consigo. Para de se cobrar tanto por estar bem o tempo todo. Passa a acolher seus próprios processos com o mesmo cuidado que ofereceria a alguém querido. Porque a dor ensina, mas o autoacolhimento é o que transforma, e é essa transformação que permite continuar, mesmo nos dias em que tudo parece desmoronar. Você já não se abandona como antes. A cada passo vai percebendo que não está se tornando outra pessoa. Está, na verdade, voltando a ser quem sempre foi, antes das máscaras, das adaptações, das defesas. E essa volta não tem fim, porque a vida não para. Ela continua oferecendo desafios, perdas, rupturas. Mas agora você não vive mais à deriva. Você tem raízes. Sabe quem é, mesmo quando se sente perdido. E isso muda tudo. A dor não desaparece, mas ela já não te desmonta como antes. A cura, enquanto caminho, também revela algo poderoso. A dor dos outros deixa de ser um mistério. Você passa a reconhecer nas pessoas ao seu redor as mesmas batalhas que travou em silêncio. Passa a escutar com mais presença, julgando menos, oferecendo acolhimento ao invés de correção. Porque quem caminha por dentro de si aprende que ninguém precisa de conselho quando está sofrendo. O que se precisa é de espaço, de escuta, de presença. E isso só se aprende com a dor que você atravessou e não apagou. Esse processo contínuo de cura traz uma liberdade rara. A liberdade de ser imperfeito, de não saber sempre o que fazer, de não ter respostas para tudo, de mudar de ideia, de se refazer, de recomeçar, porque a cura desmancha o ideal de controle e no lugar dele coloca o real. A vida como ela é, cheia de altos e baixos, de começos e términos, de luzes e sombras, e você aprende a dançar com isso, a estar com isso, a viver isso, sem precisar que tudo esteja resolvido. Talvez essa seja a maior dádiva desse caminho. A possibilidade de se tornar um lar para si mesmo. Um espaço onde você não precisa se explicar o tempo todo. Onde pode descansar mesmo sem ter tudo sob controle. Onde pode sentir medo sem se julgar fraco. Onde pode errar sem se condenar. Um lar onde a verdade é bem-vinda, onde a dor pode ser acolhida, onde você pode ser você, com tudo o que sente, sem precisar se corrigir. Essa convivência com a dor como parte da vida não te torna pessimista, te torna inteiro, te torna verdadeiro, te torna humano, porque ao reconhecer sua própria vulnerabilidade, você se conecta com o que há de mais autêntico em você. E é essa autenticidade que cura, não por eliminar o sofrimento, mas por dar sentido a ele, por fazer da dor uma ponte e não um fim. A cura deixa de ser uma meta distante, um ideal inalcançável, e se torna um estilo de vida, um jeito de estar no mundo, um compromisso diário de ser real, inteiro e presente. Se esse conteúdo está tocando algo em você, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável para
Continuar caminhando nessa jornada profunda de autoconhecimento e cura verdadeira. Escreva nos comentários: eu escolho ser lar para mim mesmo. E faça desse compromisso seu guia para os dias que virão. No próximo bloco, vamos falar sobre como manter essa conexão com você mesmo, mesmo quando o mundo lá fora tentar te puxar para longe da sua essência. A cura é um compromisso diário, uma missão com a própria verdade, uma escuta interna constante, uma fidelidade profunda a si mesmo. E é nesse compromisso que você começa a florescer, mesmo em solos áridos, mesmo carregando cicatrizes, mesmo sem garantias de nada. Porque florescer nesse contexto não é sobre a beleza fácil de ser admirada, mas sobre a resistência carregada de sentido. E de repente você percebe: você está vivendo, mas não como antes. Não mais em função das expectativas dos outros, dos papéis que precisou vestir, das demandas externas. Agora você vive por algo que pulsa dentro, um desejo real, intenso, urgente, existir com presença, com verdade, com amor. E isso é a cura, a mais profunda, a mais legítima, a mais transformadora. Não porque ela tenha um ponto final, mas porque ela segue, a cada dia, a cada escolha, a cada respiração. Então, chega um momento em que você olha para trás e percebe que não foi um livro, um terapeuta, uma técnica ou um curso que te curou. Foi o seu próprio gesto, simples e poderoso, de não desistir. Foi a sua presença, firme, nos dias mais escuros. Foi a sua coragem silenciosa de continuar escutando, mesmo quando a dor parecia insuportável. A cura não chegou como milagre. Ela chegou como processo, como presença constante, como uma decisão repetida, dia após dia, de nunca mais se abandonar. E isso ninguém te conta, porque isso não se aprende em teoria, isso se vive. Se sente na pele, nos ossos, na alma que se reconstrói, lentamente, mas com firmeza. Você não é mais o mesmo de quando começou. Ainda que doa, que falte, que oscile, há agora em você uma profundidade nova, um olhar diferente, mais sábio, uma escuta mais ampla, mais compassiva, um respeito maior por quem você é, inteiro, imperfeito, humano. E, acima de tudo, há um compromisso. O compromisso de ser fiel à sua verdade. Esse é o maior presente que o processo de cura pode oferecer. Ele não te livra da dor, mas te devolve a si mesmo. E quando você se tem de verdade, nada mais consegue te paralisar como antes. Porque agora há um centro, um lar interno, um chão sólido onde você pode Essa jornada não é para os impacientes. Ela exige entrega, exige tempo, exige fé. Não a fé religiosa, mas a fé na capacidade de confiar no invisível, no que ainda não se manifestou, mas já pulsa, no que ainda não se encaixou, mas já se revela. É essa fé que te sustenta nos dias de silêncio, nos dias de vazio, nos dias em que tudo parece estagnado. Porque é justamente nesses dias que o invisível trabalha, que a alma reorganiza, que a verdade se acomoda. A cura não grita, ela sussurra. Preciso aprender a escutar esse sussurro, suave, mas poderoso. Talvez você perceba que o que chamava de cura era, na verdade, o seu retorno, o seu reencontro, a sua liberação, a liberação dos papéis, dos pesos, dos personagens que não cabem mais em você. E esse retorno não é solitário, ele é sagrado, porque ao se reencontrar, você também se conecta com algo maior, com uma força que sempre esteve aí, mas que ficou abafada pela pressa, pelo medo, pelo controle. Essa força é você, inteiro, vivo, honesto. Agora você sabe. A cura não vem de fora, não depende de respostas externas, não precisa da permissão de ninguém. Ela mora em você, sempre morou. E tudo o que ela esperava era que você parasse de fugir, que tivesse coragem de sentar, escutar, acolher, e você fez isso.
está fazendo isso. A cada escolha que honra a sua verdade, a cada não dito com firmeza, a cada lágrima não reprimida, a cada sim que vibra do centro do seu peito. Hoje, ao chegar aqui, você pode sentir o peso, a profundidade, a verdade de toda essa jornada que compartilhamos. Uma jornada de coragem, de entrega, de resistência, mas também de renascimento, de amor próprio, de liberdade. Você já percorreu um caminho que poucos têm a coragem de trilhar. O caminho para dentro de si, onde a luz e a sombra dançam juntas, onde a dor não é inimiga, mas professora. E é nesse lugar, dentro de você, que mora a força real da transformação. Não aquela que promete mudanças rápidas ou soluções mágicas, mas aquela que surge do silêncio, da aceitação, do compromisso diário consigo mesmo. Você já sabe que a cura não é um destino, não é um ponto final ou uma linha reta, mas uma caminhada cheia de altos e baixos, recomeços e aprendizados constantes. E, mesmo que às vezes pareça difícil, solitário, exaustivo, saiba que cada passo que você dá é um passo de vitória. Porque, ao escolher se manter presente para si mesmo, mesmo nas tempestades, você escolhe a sua verdade. E essa verdade, quando acolhida, é libertadora. Ela não depende da aprovação de ninguém, nem de padrões impostos, nem de fórmulas prontas. Ela é única, só sua, e é nela que você encontrará a paz que tanto busca. Por isso, se hoje algo nesse conteúdo ressoou com você, se você sentiu um chamado para honrar sua jornada, para assumir a responsabilidade de ser inteiro e verdadeiro, eu te convido. Se inscreva agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, nós caminhamos juntos, com coragem e honestidade, explorando as profundezas da mente, alma, buscando crescer sem medo, aprender com a dor e florescer com a verdade. Deixe seu like para fortalecer esse movimento de transformação. Compartilhe nos comentários uma frase que represente o seu compromisso hoje, algo que te motive a continuar, como: eu sou a minha cura, eu escolho a presença, eu me escuto e me honro. Vamos criar juntos uma comunidade que inspira, apoia e transforma. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Cada passo, cada queda, cada recomeço faz parte do processo. Confie no tempo, confie em você, confie na força que mora dentro do seu ser. A verdadeira mentalidade inabalável nasce quando aprendemos a ser firmes, não apesar da dor, mas através dela. Obrigado por estar aqui, por se permitir essa escuta profunda, por escolher caminhar rumo ao seu melhor eu. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide-se com amor, presença e verdade.